discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo. Aleluia! Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Estando à mesa, tomando um pão, abençoou, partiu e deu. Eles então o reconheceram, Cheios de gozo por ver o Filho de Deus. no mesmo instante Jesus desapareceu. e eles disseram: fica Conosco, nosso amado e bom Jesus. fica Conosco pelo seu imenso amor. como os Discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. fica Conosco, nosso amado e bom Jesus. fica Conosco, nosso amado e bom Jesus. Conosco pelo seu imenso amor. como os discípulos lhe pediram No caminho de Emaús. fica conosco, Nosso amado e bom Jesus. fica conosco. Bom dia, Mirna. Tudo bem com você? Feliz sábado. Que Deus te abençoe grandemente. Lucas capítulo 24. Vamos meditar aqui. E eis que no mesmo dia
iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: aos que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os escribas e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse aquele que reinasse em Israel, mas agora com tudo isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tenham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Simão. Uma maravilhosa leitura. Da palavra de Deus. Aqui é o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. E eu vou estar falando alguma coisa sobre esta passagem lida.
E eu vou falar sobre a jornada da nossa vida. Então fiquem bem atentos que daqui a alguns minutinhos estarei falando. Que tenhamos um bom sábado na presença de Deus. Você continua aí, Mirna? Mirna, minha grande amiga, saudades, professora. Vejam bem, na nossa vida, na nossa existência, nós nos deparamos com muitos problemas. Evidentemente, já experimentamos bons momentos. Porém, estes bons momentos estão mesclados, estão misturados com alguns momentos que não são legais. E nós percorremos, compartilhamos alegrias, tristezas, dificuldades, grandes obstáculos. Muitas vezes pensamos que não vamos transpor a dificuldade. Porém, de repente, aparece uma luz ao fim do túnel e nos encontramos do outro lado, glorificando, louvando, falando de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Entretanto, não sabem as pessoas o que nós enfrentamos. Quantas noites de lágrimas, quantas noites escuras enfrentamos para chegarmos ao topo da montanha. E nesta caminhada nós temos muitos espectadores, temos muitas pessoas que nos ajudam, temos outras que tentam nos atrapalhar. Porém, se nós temos um foco, se nós temos um objetivo, não podemos desistir jamais. Jamais podemos desistir da nossa meta. Eu já te digo uma coisa nesta manhã, não desista nunca. Porque iremos chegar do outro lado. Quando eu estou falando chegar do outro lado, eu estou dizendo chegarmos ao momento do nosso troféu, da nossa glória, da nossa vitória. Então, neste episódio bíblico, Lucas ele está nos relatando a jornada de dois amigos, dois discípulos, no caminho de Emaús. E eles aqui estavam falando a respeito de Cristo, falando a respeito de Jesus. E de repente aproxima-se deles um viajante. Eles iam falando dos acontecimentos ocorridos em Jerusalém. E ao aproximar-se deles esse viajante, que no caso era Jesus, porém eles não perceberam que era Jesus. E é um caso bem complicado, né?
Como eles não reconheceram que era Jesus? Então, Lucas 24, 13 ao 32, nos fala este relato. Incrível isso aqui. E diz aqui que a princípio os dois discípulos que retornavam em Emaús, não percebiam a importância do maior acontecimento da história. Porque eles estavam concentrados em suas decepções e problemas. Quando nós concentramos o foco que tínhamos e trazemos este foco para a situação negativa, é claro que não iremos enxergar as coisas boas da vida. Eu estou falando sobre a jornada da nossa vida. Porque a tendência é nós colocarmos o olhar na situação negativa do presente. E não nos projetarmos para um futuro melhor. Quando eu falo de futuro, eu estou falando de projetos, de sonhos ou de situações que no momento não estamos alcançando, mas nós temos que viver o presente momento, lutando, batalhando para a construção de um futuro, muito embora que quando chega esse futuro, será presente. Eu sempre costumo falar que o passado nos serviu como referência. Não é que nós não vamos lembrarmos do passado, porém existem coisas que não é bom nós estarmos lembrando. Vivamos o momento presente. Eu tenho lutado cada dia para viver o momento presente, porque não adianta pensarmos o que vai acontecer no futuro, porque vamos sofrer antecipadamente. Mas a tendência nossa, como seres humanos, é justamente agir desta forma. E todos os acontecimentos em Jerusalém, falando do sofrimento de Jesus, da crucificação, e de tudo aquilo que ocorreu, da ressurreição, e Jesus aproxima-se deles e eles não reconheceram que era o mestre. Interessante, né? E para agravar o problema, estavam na direção errada, longe da comunhão dos cristãos de Jerusalém, quer dizer, eles não estavam envolvidos com o grupo. E o perigo é justamente quando nós não temos comunhão. É necessário termos comunhão uns com os outros, porém uma boa comunhão. Porque às vezes existem situações que não dá para ter realmente uma comunhão. Estavam justamente numa estrada rural, aos arredores de Jerusalém, e o relato bíblico não relata o nome dos dois amigos, apenas cita o nome de Cleópatas, ou seja, Cleopas. Eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos que haviam acontecido em Jerusalém, sobre a morte, sobre a crucificação de Jesus. Mas observem que, em primeiro lugar, eles não reconheceram que era Jesus. No versículo 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem.
Aqui nós observamos que, embora eles estivessem falando com Cristo, andando com Cristo, não reconheceram. E muitas vezes nós somos assim. Cristo está ao nosso lado, Ele está presente conosco nas situações difíceis, está nos protegendo e nós pensamos que estamos sozinhos. Ei, você não está sozinho. Existe um Deus que vela por você. Salmo 121 diz que o nosso Deus não dorme. Ele está conosco. Tem até um hino da Voz da Verdade que fala, ele dormiu lá em casa, mas isso não é verdade, está errado esse hino. Ele dormiu lá em casa, não existe isso. Nosso Deus, ele não dorme. Ele nos guarda. Seus anjos estão nos protegendo, nos dando grandes livramentos. Os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. E muitas vezes os nossos olhos estão fechados. As distrações do dia a dia, os problemas, as dificuldades, as situações, deixam os nossos olhos cerrados, deixam os nossos olhos fechados. E não contemplamos o belo da vida, não observamos a beleza da natureza, a beleza das coisas, a beleza das amizades, a beleza do todo. A vida é um grande palco, é um grande teatro. E existem coisas boas na vida, claro que existem. Porque se não fosse assim, ninguém queria ficar na terra, mas ninguém quer morrer. Eu também não quero. Mesmo vivendo uma vida de comunhão com Deus, tendo a certeza que se eu tombar, eu vou estar num bom lugar, mas a luta pela sobrevivência está dentro de nós, está dentro do ser humano. Então, nós observamos os versículos 17 ao 22, quando diz assim, ó, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Observem que estavam tristes, estavam preocupados, estavam decepcionados, frustrados. A frustração nos traz muitos problemas, muitas tristezas, muitas decepções. Pensamos que tudo está perdido e nada vai dar certo. Do versículo 22 ao versículo 24 diz: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram aos sepulcros. Interessante que quando Jesus ressuscitou, foram as mulheres que viram o primeiro momento, que contemplaram este fato,
porque elas foram ao sepulcro. E não encontrando, avisaram aos apóstolos. Observe a atitude das mulheres. E deste modo muitos creram no que as mulheres falaram, outros evidentemente não. E o fato de que as mulheres anunciaram este acontecimento, alguns pensam, né? Ou pensavam que elas estavam falando demais. Porém, elas haviam presenciado, visto o sepulcro vazio. E os discípulos do caminho de Emaús, eles contavam como Jesus estava para redimir a Israel. Mas agora as esperanças deles, para eles, já não mais existiam. Já não mais havia esperanças. E aqui nós vemos estas mulheres transmitindo a alegria, né? Então não acreditaram no relato das mulheres, alguns, né? Porém no versículo 20 nós observamos algo muito especial, quando diz o versículo 20, diz o seguinte: e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Mas no 29 diz, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. Então eles falavam da crucificação, falavam da morte, no caso Jesus falando com eles, né? Eles sem reconhecer, mas no momento em que eles reconhecem, eles forçaram, né? Eles falaram, olha, fica conosco, já é muito tarde. Era um pedido meu forçado, eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus. Você já pensou estar com o Mestre, podendo desfrutar de melhores momentos, e desfrutaram de momentos bem pouco, né? Porque logo que abençoou o pão, diz aqui a palavra, que aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Aí foi quando eles puderam reconhecer, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, né, dos discípulos, e aqui a palavra diz que ele sumiu, ele desapareceu, ele se foi. Já é tarde. Nós temos que pensar nas oportunidades. As oportunidades, elas passam. Depois nós iremos reclamar. A noite havia chegado, o dia estava declinando, a escuridão, e a noite é perigosa, é complicada. E Jesus entrou e sentou-se com eles à mesa, né? Mas quando o mestre falava, o coração deles ardia. Havia algo bom, algo maravilhoso.
Jesus chamou os discípulos de nécios, né? Por que Jesus chamou aqueles discípulos de nécios? Embora conhecessem bem as profecias bíblicas, falharam em entender que o sofrimento de Cristo era o caminho para a glória. Não podiam entender porque Deus não interveio para salvar Jesus da cruz. Estavam tão admirados com o mundo, com o poder político e militar, que estavam cegos para os valores do reino. Nós precisamos estar envolvidos com o Mestre. Precisamos estar envolvidos com a vida do reino, que é uma vida especial, é uma vida maravilhosa, de comunhão, de oração, de consagração, de evangelização, de ajuda, de amor não fingido. E após a morte de Jesus, os discípulos saem de Jerusalém em direção a Emaús, quando esse estranho aparece para eles. Nós vemos o jantar em Emaús, a presença de Jesus faz arder os nossos corações, faz arder as nossas vidas. Então vejam bem, eu expliquei sobre a jornada da nossa vida. Que nessa caminhada nós enfrentamos obstáculos, enfrentamos dificuldades, e nessa jornada o Senhor está presente e muitas vezes não o conhecemos ou o reconhecemos. É necessário nós termos uma intimidade com o nosso Deus e acreditarmos nas suas promessas. Concluindo, eu quero dizer para você que o Deus de Jacó está conosco. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, e nessa jornada nós podemos passar por diversas adversidades, mas Ele está caminhando lado a lado conosco. Apenas creiamos, acreditemos. Que Ele pode nossa história a qualquer momento. Ele pode mudar a nossa situação a qualquer instante. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que esta palavra sirva de ânimo para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado. Porque as águas arrastam-me, estou cansado. Salmo 69 está sendo cantado. De clamar
meus olhos de chorar, de tanto esperar por tua salvação. Senhor meu Deus, louvado seja o teu grande nome, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos neste dia, neste sábado. Pedimos a tua bênção, Senhor, a tua paz, a tua alegria, para todos aqueles, ó Deus, que estão conosco, para os nossos amigos, para Mirna, sua família, que aí entrou, Senhor. E nós queremos, ó Deus, que tu possas nos ajudar, nos dar vitórias em todas as dificuldades, em todas as situações. Que nós possamos, ó Deus, entender o teu plano, entender o teu propósito. E que a tua vida, Senhor, esteja presente em nossas vidas. Ajuda-nos em tudo. Ensina-nos a amar, a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a nos voltarmos para a tua presença. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos esperar em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Ele está contigo dentro do teu lar, na tua família, na tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele tudo fará. Salva-me. Um beijo! Pois em cinzas me consumi. Que as tristezas desta vida não possam consumir a tua vida. Meus amigos, Que nós possamos olhar somente para Ele, me deixaram o autor e o consumador da nossa fé. Estou só, desprezam-me. O salmista disse que estava sozinho, né? Não estamos sozinhos. Salmo 69.